Queridos, o Senhor tinha me trazido à memória um tema para a gente estar falando esse final de semana, que fala sobre identidade. Minha identidade. O famoso ID. Uma letra compacta, duas letras compactas usadas, ali pelos programadores. E quando eu estava refletindo a respeito, o Senhor me levou a um texto lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Vamos ler todos juntos? Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mais uma vez. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. Quando nós começamos a refletir a respeito sobre identidade, sobre o ID, a gente percebe logo quando fala sobre identidade, nos remete ao nosso famoso RG, Aquele verdinho que todo mundo tem. E quem ainda não tem, terá daqui uns dias, Lá nele, nesse RG, nós percebemos que lá tem o nosso nome, lá tem a nossa filiação, lá tem a nossa data de nascimento, lá tem um número de registro único. Esse número é seu, é individual. O meu número não é igual ao seu. Quando a gente olha lá no CPF, lá na carteira de trabalho, lá na CNH e outros documentos que nós venhamos a ter, todos eles também seguem a mesma característica. O CPF, ele é único para cada um de nós. O número da carteira da sua habilitação, ela é única para você. Quando nós fazemos a análise, quando vai haver uma abertura de uma empresa, primeiro a gente chega, dá o nome, lançamos os nossos dados de proprietário, e aí se cria um CNPJ. E esse número, ele é único para a sua empresa. Na área de marketing, que é a minha área, se vocês perceberem ali naquela arte ali, aquele conferência de mulheres, essa é a minha assinatura, porque foi eu que criei, essa é a minha identidade. Quando nós vamos criar um site, e às vezes nós navegamos no site de notícias, quando a gente navega aí nas plataformas sociais, nos aplicativos que temos no nosso celular, por trás desse visual que você olha, dessa aparência que você olha, existem códigos, algoritmos, e eles são IDs dessa plataforma. Eles são únicos, um conjunto de códigos fontes que geram uma identificação individual. Quando partimos para a área de biologia, que mexe com a nossa estrutura, cada um de nós tem um registro único em nosso DNA, que define você e que define a ligação e o elo que você tem com a sua árvore genealógica. Em nossa arcada dentária, nós vemos essa singularidade. A estrutura óssea dos meus dentes não é igual à de vocês. Cada um tem uma estrutura própria, única. Assim Deus, em sua onisciência, pensando em cada detalhe para o futuro, Ele criou eu e você. Criou nós, seres únicos, imagem e semelhança dEle. Dentro da igreja do Senhor nós temos muitas pessoas com pensamentos diferentes, muitas pessoas com dons diferentes, com talentos diferentes, muitas pessoas servindo ao Senhor em um tempo diferente.
Aquilo que eu faço, nem tudo os demais fazem da mesma forma. A forma que eu falo, nem todos conseguem imitar ou fazer da mesma forma. Para cada um de nós, o Senhor colocou características individuais. E isso é uma identificação que o Senhor gerou na sua vida. O que nós percebemos nos dias atuais, nesse tempo, nessa geração, que temos tido muitas pessoas com crises de identidade, gerando em si mesmos frustrações, desânimos, tristezas, angústias e outros males. Algumas pessoas acordam todos os dias e começam a fazer perguntas para si mesmo. E talvez alguma dessas perguntas você vai até se identificar. Às vezes, né? O sono está tão bom, a noite está tão boa, você chega de manhã. Eu sei que alguns levantam às 5, às 4:30, né? Para encarar aquela jornada. E aí o corpo reclama e você faz aquela pergunta: por que eu tenho que levantar para trabalhar hoje? Por que eu não podia ficar um pouquinho mais, dormir um pouquinho mais? Alguns lançam até aquelas perguntas: por que eu não nasci rico? Não é? Porque naquela família que tem muitos irmãos, muitos filhos, aí surge aquela pergunta, o pai e a mãe direcionam: você vai lavar isso, você vai fazer aquilo, aí né, o jovem, o adolescente pega e fala: meu Deus, por que eu vou lavar essa roupa toda desses 10 filhos que meu pai fez sozinho? E ainda tem algumas irmãs no final de semana que está ali em casa, né? E aí tem o futebol e a irmã está lá na louça sozinha. Jesus, por que eu tenho que fazer essas coisas sozinho? Por que meu marido não me ajuda? Isso são perguntas, às vezes, que fazem sentido para alguns, que fazem parte do nosso cotidiano. Mas, às vezes, no silêncio do nosso coração, nós fazemos essa pergunta: para que eu fui criado? Por que eu fui criado? Qual a minha origem? Qual vai ser o meu fim? No mundo de incertezas, onde tudo está muito acelerado e a gente sai, né, destino a um lugar e não sabemos se nós vamos retornar para a nossa casa, essas perguntas de vez em quando elas surgem. Qual é a minha genética? Qual que é o meu DNA em Cristo? E qual é o meu chamado? Algumas perguntas dessas o Senhor às vezes tem respostas imediatas, outras é durante a vivência, o caminhar, é a jornada que Deus vai respondendo. Mas é sobre esses 4 pontos que nós iremos falar nessa noite, amém? Para que eu fui criado? Lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, eu convido a igreja para juntos nós lermos. Gênesis 1, 26, vamos lá todos juntos? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movam rente ao chão. Verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Na palavra de Deus já há um direcionamento, o porquê que Deus nos criou. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Lá em Efésios, capítulo 1, verso 6, vamos fazer a leitura desse texto, depois nós retornamos. Diz assim, Efésios 1, verso 6.
mas o motivo porque o Senhor nos criou, para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. O Senhor nos criou à sua imagem, à sua semelhança. Somos perfeitos da forma que o Senhor nos criou. Mesmo com as nossas imperfeições humanas, naturais, diante dos olhos do Senhor, Ele nos criou para sermos perfeitos. A crise de identidade inicia quando você olha para você mesmo e não consegue mais enxergar a imagem e a semelhança de Deus. Nada em você está bom. Mesmo que Deus tenha feito tudo bom, você olha e fala, não está bom. Nada em você lhe agrada. Mesmo que Deus tenha feito você de forma única, não há uma cópia de você em qualquer outro lugar do mundo, mas para você não está bom. Nada lhe satisfaz. Mesmo que Deus tenha feito você perfeitamente fisicamente, você ainda não sente satisfação. O cabelo nunca está bom. Você corta, você pinta, você descolore, você reclama, às vezes até inveja o cabelo do próximo. O físico nunca está bom, você tem que correr para uma maratona, para uma academia, sempre buscando uma perfeição, tomando substâncias que danem o corpo, se inspirando em modelos fisiculturais. E olha aqui, queridos, eu não estou dizendo que a gente não deve cuidar do templo do Espírito Santo, mas os excessos que nós cometemos trazem danos ao templo. O Senhor nos criou para dominar sobre toda a terra. Dá uma olhadinha para o teu irmão do lado e fala assim, o Senhor, mas com convicção, vamos lá, o Senhor te criou para dominar sobre toda a terra. Mas deixa eu te falar um negócio. Tem um negocinho aí que está te dominando. Tem uma coisinha que anda dominando a gente, bem mais do que a gente compreende. Os celulares, as redes sociais, eu não estou falando que isso não deve ser usado. Vivemos a era da tecnologia e tudo é muito rápido, mas o excesso está tornando as pessoas extremamente dependentes dessas ferramentas. Eu lanço um desafio para cada um de vocês. Experimentem ficar 24 horas sem ligar o seu celular. Ao longo da semana, vê se você consegue fazer esse teste. Eu vou desligar o meu celular por 24 horas. Ou melhor, um desafio de 12 horas. Eu não vou pegar no meu celular durante 12 horas. Tu vai se surpreender. O excesso, ele alimenta dentro de nós a nossa crise de identidade. Nós queremos copiar quem nós acompanhamos, queremos imitar quem a gente segue nas redes sociais. Eu gosto muito de ver receitas. Quando vem um videozinho de receita, nossa, eu salvo, né, envio para mim, envio para a Débora, porque de vez em quando a gente gosta de dar uma brincada ali, né, na cozinha. Experimenta se abster do conteúdo que te aprisiona. Queremos ouvir as músicas que estão dizendo para nós ouvir. Queridos, vocês não sabem como é forte o poder da sugestão. Ela vai além da nossa compreensão nos dias de hoje. O poder da sugestão. Posso ouvir um glória a Deus? Acabei de praticar com vocês o poder da sugestão. As pessoas chegam e falam, ei, isso aqui é bom, toma,
Tu nem vai ler a respeito, tu nem vai procurar se informar a respeito, tu já corre, compra e pega. Às vezes é até caro, né? Já compra, chega, já vai tomando. Ei, eu já fui muito enganado nisso. Tem um lugar ali, Marcão, que é bom para comer, viu? Tu chega lá, não é aquela coca toda. O poder da sugestão. O mundo conspira contra nós. O inimigo conspira contra nós, nos sugestionando muitas coisas todos os dias. Sabe, não paramos para analisar, nem avaliar. E isso tem causado muitas crises em famílias. Falta de rendimento no trabalho, na escola. Descaso com os compromissos assumidos. Muitas coisas estão nos dominando e roubando o lugar de Deus. E olha, queridos, é involuntariamente. Você nem percebe. Alguma coisa vem e ocupa o tempo que era para você dedicar ao Senhor. O Senhor nos criou para louvor da sua glória e da sua graça, como lemos lá em Efésios 1:6. Agora analise comigo, se enchemos as nossas vidas com tantas coisas que não glorificam a Deus, como é que você vai louvar a Ele pela sua glória e a sua graça? Não anda sobrando tempo para você contemplar a glória de Deus. Você vive todos os dias recebendo de Deus bondade e misericórdia. Mas algumas pessoas estão tão no automático, não percebem a bondade e a misericórdia de Deus com ele. As situações adversas do dia a dia, sabe, queridos? A pessoa às vezes trata ela como algo natural no cotidiano. Coisas que aconteceram, que acontecem, isso é normal. Tratam o agir de Deus como coisas naturais, desrespeitando o nosso Deus que trabalha e peleja por nós 24 horas por dia. E mesmo assim, não conseguimos louvar a Ele. Pensa comigo. Tu está dirigindo em uma via, de repente, você só escuta um barulho assim, dum, um zoom, tu só faz a fechada para cá e sai. E aí, tu vai contar a história. Não, porque o motoqueiro veio para cima de mim e tal, e eu fui lá e tirei o carro para não bater nele e tal e tal. Parece que foi você que fez mesmo, né? Não foi Deus que abriu a tua mente para entender o ambiente ao redor e deu o livramento para você. Às vezes nós estamos assim, tomando para nós mesmos aquilo que Deus está fazendo. É a mesma coisa se você recebesse uma cura e falasse, não, foi eu que me curei. A mesma coisa que você recebesse de Deus uma providência para o seu lar e falava, não, foi eu que corri atrás e arrumei a providência, e providenciei. Tirando o agir de Deus, deixando de lado aquilo que Deus está fazendo. E isso, queridos, nós precisamos ficar atentos, porque Deus não dá a sua glória a ninguém. O segundo ponto que nós queremos falar é sobre a nossa origem. A nossa origem, ela é de Deus. Nós temos um pai, uma mãe, toda uma linha genealógica, até os nossos avós, bisavós, tataravós. Mas desde o princípio quem gerou o homem foi Deus. E a partir dali veio toda essa linhagem, mas nós fomos gerados de Deus. Viemos dele. Viveremos para Ele. Você pode virar para o teu irmão e dizer, viveremos para Ele. E a nossa, nós vamos lá com convicção, e a nossa eternidade
será com Ele. Aleluia. Nós acabamos de declarar que a nossa eternidade será com Ele. Mas muitas pessoas esquecem dessa direção. Vivem correndo atrás de coisas que não vão levar para a eternidade. Vivem negligenciando o presente, tentando adiar o futuro. Eu posso esperar mais um pouco para me envolver. Eu posso aguardar mais um pouco para resolver isso. Vivem negligenciando aquilo que Deus está te entregando no presente, tentando jogar para o futuro, e o futuro a Deus pertence. Gostaria de convidar a igreja para fazermos leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17, que diz assim, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, porque, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Verso 17 diz assim: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para... Você pode aplaudir ao Senhor? Nós estaremos com o Senhor para sempre. Existe um amanhã. Por mais que alguns dizem que o amanhã não, pode não acontecer, e eu estou dizendo para você que existe um amanhã. E esse amanhã, a única confiança que nós podemos depositar nesse amanhã é no Senhor. Esse amanhã é no Senhor. Essa tem que ser a nossa certeza que devemos ter. Amanhã podemos cair doentes, mas o Senhor vai estar lá presente. Amanhã podemos perder o nosso emprego, mas o Senhor está lá presente. Ou amanhã nós podemos ser promovidos e o Senhor vai estar lá presente. Tudo o que acontecer no amanhã, o Senhor vai estar presente. Essa é a certeza que nós temos. Não digo que o servo de Deus não tem que trabalhar, tem que trabalhar mesmo, não tem para onde correr. Não digo que o servo de Deus não pode prosperar, tem que prosperar mesmo. O Senhor tem bênçãos para cada um de nós, bênçãos materiais e espirituais. Não digo que não podemos possuir bens, e nem viver uma vida digna ou trazer conforto para a nossa família, devemos sim, mas primeiro é o Senhor, primeiro é do jeito do Senhor, primeiro é com a provisão que o Senhor há de trazer. O que eu digo é que quando nós invertemos os lugares e o tempo das coisas, paramos de viver para Deus e começamos a viver para nós mesmos. Queridos, isso é um perigo enorme. Quando começamos a olhar somente pela nossa ótica humana. Hoje eu estou vendo 90 pessoas aqui no templo. Mas pela ótica espiritual eu estou vendo 300. E isso é o que o Senhor gera aos nossos olhos. Não é o que as pessoas estão dizendo no momento, não é o que a ótica local, racional, humana está dizendo. É o que o Senhor está dizendo, é o que o Senhor está mostrando. Quem anda regido pelo Espírito Santo, quem anda regido pela visão que o Senhor dá, consegue ver um pouquinho mais além do que Ele ainda há de fazer por cada um de nós. Começamos a correr atrás de coisas desenfreadamente, quando usamos a ótica humana, e aí começamos a nos adoecer, começamos a adoecer a nossa família, e olha, queridos, não é o que o Senhor deseja para cada um de nós.
Não é o que o Senhor quer que você viva. O Senhor quer que você viva pela ótica do Senhor, pelo jeito do Senhor, pela forma do Senhor. Queridos, o terceiro ponto que eu quero falar é sobre a nossa genética. Olha, o Senhor colocou um DNA em nós. Você crê nisso? Amém? Uma marca registrada dentro de cada cristão. E com muita propriedade, nosso irmão Benilton ministrou na sexta-feira sobre o Espírito Santo. E é Ele que realmente habita dentro de nós. O Espírito Santo, ele é o elo genético que nos conecta a Deus. Jesus Cristo, ele nos leva até a Deus. Jesus Cristo, ele nos justifica diante de Deus. Mas o Espírito Santo, ele é o nosso marca-passo. Ele habita em nós, Ele nos confronta em nossos pecados, Ele nos alegra em nossas aflições, Ele nos consola em meio ao luto, Ele guia em meio às decisões que temos que tomar. Tem que ser pelo Espírito Santo nos orientando, nos direcionando. Ele nos santifica quando nós nos arrependemos. É o Espírito Santo, o DNA, que Jesus disse que quando Ele iria para o céu, Ele enviaria o Consolador. Em João 16, capítulo 16, o verso 7 e o verso 8, diz assim: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vá. Se eu for, o conselheiro não virá. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E o verso 8 diz: quando ele vier, vamos lá, igreja, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Gálatas 5, capítulo 5, verso 22 e 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Verso 23 diz assim: contra estas coisas não há lei. O nosso DNA vem de Deus. Poder, glória, presença, sinais, curas, maravilhas, tudo vem de Deus. E quando o Espírito Santo está dentro de nós, e nós, como o texto diz, nos arrependemos, passamos a acessar tudo isso, querido. Poder, glória, presença, sinais, curas e maravilhas. Sem o Espírito Santo nos guiando, nos direcionando, nada faz muito sentido. É que nem você apagar a luz de uma cidade inteira e você ser guiado pela sua visão. Se o Espírito Santo não estiver contigo, não tem direção. Foi Jesus que disse que Ele enviaria. E Ele enviou. E o Espírito Santo habita em nós. E por isso que o seu coração hoje arde pelas coisas do reino, pelas coisas de Deus. É por isso que em meio aos vendavais você sente paz. Uma quarta pergunta que nós falamos lá no início, que se trata sobre o nosso chamado. Lá em Lucas capítulo 4, verso 18 diz, verso 18 e 19 diz assim, vamos ler todos juntos? O Espírito do Senhor está sobre, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos,
para libertar os oprimidos. E o verso 19 diz: e proclamar o ano da graça do Senhor. No meu texto diz: e pregar liberdade aos cativos, e restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Senhor nos chamou para quê? Para evangelizarmos e levarmos boas novas. Ele nos chamou para ministrarmos cura aos quebrantados de coração. Olha bem o texto. Ele nos chamou para ministrarmos cura aos quebrantados de coração. Às vezes a gente está querendo ministrar cura em quem não se quebrantou, em quem não tem o entendimento, em quem não crê naquilo que nós cremos. E o próprio texto diz: enviou-me a curar os quebrantados de coração. Percebe que o texto não fala sobre curar qualquer pessoa. Existe um critério. Um critério que se aplica em cada um de nós. Às vezes nós estamos enfermos, mas o nosso coração não está quebrantado. E a cura não acontece. E aí nós queremos começar a indagar a Deus, mas Deus, por quê? Para quê? Quando vai ser? Quando vai se resolver? Sendo que o que a gente precisa é se quebrantar nos pés do Senhor. Ele nos chamou para pregar liberdade aos cativos. Ele nos chamou para restaurar vista aos cegos. E olha, queridos, nós vivemos um tempo que tem muitos cegos em nosso meio. Nos bairros, nas ruas, nas nossas famílias. Não se trata só da cegueira física, se trata da cegueira espiritual. O texto diz que ele nos chamou para restaurar vista aos cegos. Ele nos chamou para anunciar o ano aceitável do Senhor. Você sabe o que quer dizer o ano aceitável do Senhor? Você está vivendo o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável é o período, é o tempo em que nós vivemos e temos a oportunidade de aceitar ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Esse é o ano aceitável. O próximo ano vai continuar sendo o ano aceitável para aqueles que ainda não reconheceram o Senhor Jesus como seu Salvador. O nosso chamado vai muito mais além do que os homens querem nos interpretar. Pessoas querem fazer leituras das nossas missões. O que importa, na verdade, é você agradar o dono da obra. O que importa, na verdade, é você agradar ao Senhor. É você ser direcionado por Ele, estar no centro da vontade dEle, ser guiado por Ele, é o que define o sucesso da missão. E aqui, queridos, eu peço ao Ministério de Louvor para já se posicionando. Por muitos anos, sabe, eu vivi diversas crises de identidade, sempre questionando a Deus os porquês da vida, porquê das coisas caminharem como caminham. E olha que eu fui criado dentro do Evangelho, olha que eu fui criado dentro da igreja. Cada um de nós, quando não faz a leitura certa de quem você é diante de Deus, começa a viver crises de identidade, sempre questionando os porquês. É muito triste quando nós assistimos uma pessoa, mesmo que distante, trilhar caminhos, adotar métodos que Cristo não participa, metodologias de vida que o Espírito Santo não lhe permita orientar.
Tem pessoas que não aceitam a orientação do Espírito Santo. Tem pessoas que não perguntam para Jesus se ele pode ir por aquele caminho ou não. Decisões em que nós não paramos para perguntar para Deus se isso é mesmo que Ele quer para nós. Como diz a canção, os reinos vêm e vão, mas o seu trono acima está. Salmo 145, verso 13, diz assim: o teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura de geração em... O Senhor é bondoso em tudo que faz. O texto inicial que nós lemos mostra Paulo instruindo a igreja a nós sermos imitadores dele, assim como ele era de Cristo. 1 Coríntios nós lemos: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Quando olhamos para Cristo, queremos imitá-lo. Paramos de olhar as circunstâncias ao nosso redor. Precisamos aceitar a nossa identidade em Cristo. Precisamos valorizar e honrar o nome que nós carregamos de filhos de Deus. O Senhor nos fez para vivermos nele. Muitos vivem em conflitos, pois não sabem verdadeiramente quem são em Deus. Queridos, a falta de compreensão da nossa identidade nos leva a ter crises existenciais. A falta de identidade gera uma geração imatura, irrepreensível, que não aceita orientação, que não aceita exortação, vive em seus dilemas indagando qualquer que seja o direcionamento, vive priorizando o que não deve ser priorizado e abrindo brecha para o legalismo, negligenciando o que não se deve negligenciar. Para um pouco e reflita comigo. Chega na tua casa hoje, em frente ao espelho, e pergunta para o Senhor: Senhor, o Senhor tem se agradado de mim? O Senhor tem se agradado da minha vida? O Senhor tem se agradado do meu serviço cristão? O que o Senhor pode dizer a meu respeito? Será que se o Senhor estivesse ao seu lado agora, materializado, e pudesse virar para você e dizer para você, será que Ele diria a você o mesmo que Ele disse sobre Jó? Será que os princípios e a retidão da sua vida, o Senhor poderia dizer: meu filho, eu agrado de ti, está tudo certo? Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 11, 28, eu peço à igreja que fique em pé, por gentileza. 11, 28, vamos todos juntos ler. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Verso 29, pois quem bebe e come sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Verso 30 diz: por isso, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Não estamos falando que é por causa do pecado que muitos estão doentes. Nós estamos falando que em meio às tomadas de decisões, pela nossa ótica, nós nos adoecemos e saímos da presença de Deus. Existem doenças que elas acontecem por causa da nossa genética.
Existem doenças que ela vem para nos testar, para testar a nossa fé. Mas existem enfermidades que eu e você provoca. E é nesse ponto que o Senhor está falando. Que nós precisamos estar atentos. Quando eu entendo quem eu sou diante de Deus, as minhas vontades não importam mais. Pois é Deus quem direciona os meus passos. Amém? Essa é a palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, e que possamos aplicá-la dia após dia, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando tudo diz que não, mesmo durante essa semana quando você tiver que tomar uma decisão difícil, peça ao Senhor para te direcionar. Enquanto o Ministério de Louvor estará entoando essa canção, se você sentir no coração de vir receber uma oração do Senhor para a sua vida, por alguma causa que você quer apresentar, fique à vontade para vir até a frente, enquanto nós adoramos ao Senhor. Logo após estaremos orando. Você pode declarar? Não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você cai, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. O Senhor não desiste de nós, queridos. Ele está cuidando de tudo, das nossas frustrações, das nossas desilusões. O Senhor não desiste. Ele está segurando em nossas mãos e cuidando das nossas causas. Aleluia. Você pode glorificar a esse Deus. Oh, aleluia. Adora o Senhor. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você cai, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. E Ele não desiste de você. Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste.
terminar todos juntos. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi o amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Erga suas mãos, queridos. Senhor Deus, aqui está a tua noiva, a tua igreja, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esse culto, ó Deus, que nós viemos aqui apresentar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelos louvores, ó Pai, entoados em adoração ao teu nome, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelas vidas que estão aqui nessa noite, ó Pai, que vieram entregar o seu louvor e a sua adoração ao Senhor, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, ó Deus, ministrada aos nossos corações, e que possamos ao longo dos próximos dias, ó Pai, aplicá-las, ó Deus. Que o Senhor possa ser o centro dos nossos corações, que o Senhor possa, ó Pai, direcionar vidas, ó Deus, em suas decisões. Que o Senhor possa incomodar os teus servos, ó Pai, pelas madrugadas para te buscar, para clamar ao Senhor, para viver um novo tempo, ó Deus, diante da tua presença, para viver, ó Deus, um tempo de despertamento, um tempo de entrega, um tempo de devoção ao Senhor, ó Deus. Um tempo, ó Deus, de relacionamento preciso, direto ao Senhor, ó Pai. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha penetrar em nossos corações e que possa, ó Deus, trazer libertação, que possa trazer direcionamento, que possa trazer, Senhor, confronto, ó Deus, em meio aos nossos pecados, que possamos buscar em Ti, ó Deus, a nossa santificação, para que um dia nós possamos encontrar com o Senhor e viver cada dia mais e mais a Tua glória, o Teu poder, a Tua graça, os Teus milagres, as Tuas curas, que onde puser a planta dos nossos pés, ó Deus, que possamos edificar, ó Pai, os ambientes por onde passarmos, que onde nós entrarmos, ó Deus, possamos ser identificados com o DNA que vem do alto, com o DNA que vem do Senhor, com o DNA, ó Deus, que vem da sua essência, identificados como servos do Senhor, identificados como homens e mulheres do Senhor, porque nessa noite, ó Pai, podemos entender que o Senhor emana tudo sobre as nossas vidas. Somos gratos ao Senhor, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, ó Pai. Obrigado, Senhor, e leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê uma semana abençoada, nos dê uma semana de vitória, entendendo e compreendendo que o Senhor já está no controle de todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e a igreja diz: amém. Aplauda o Senhor, glorifica a Ele.